Bom dia, gente. Como eu prometi, mais um vídeo. Toda semana eu vou tentar colocar um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar sobre Juízes capítulo 3. Juízes capítulo 3, versículo 1, versículo 4, versículo 7. Tá bom? Vamos lá. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Parando aqui, vamos tentar refletir um pouquinho sobre esse primeiro versículo do capítulo 3 de Juízes. A Bíblia diz que essas são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel. Meu Deus do céu, provação, mais uma, Jesus. Meu Deus, por quê? Por que ser provado? Por que provação? E aí eu comecei a me questionar em relação a isso. Questionar positivamente, tentar entender o porquê que Deus permitiu que algumas nações ficassem no meio do povo. E a Bíblia diz que era para provar a Israel. E essa semana eu participei da palestra dos adolescentes no sábado passado. E o pastor Armando Herculano, ele trouxe uma palavra muito interessante. E abre aspas, essas foram as palavras dele. Que a aprovação, ela é para nos aprovar e não para nos reprovar, fecha aspas. E raciocinando sobre isso, o que ele falou ali, eu falei, realmente, às vezes nós reclamamos das circunstâncias que nós vivemos, mas elas são para, ele falando, né, são para nos aprovar, para que a gente passe de nível. Na escola é assim, as provas são para poder fazer com que a gente, para o professor analisar o conteúdo, o que a gente está aprendendo de fato, porque se eu não aprender, naturalmente eu vou ter dificuldades para poder conquistar algumas coisas na minha vida. Eu preciso de uma quantidade de conhecimento para chegar em alguns lugares, principalmente quando tem desejo de chegar a lugares muito altos, né? E qual é o desejo do cristão? É chegar no céu. Mas de qualquer maneira? Não, de qualquer maneira não pode. Então a aprovação, Deus ele permite, Deus permitiu. Né? E o texto, no versículo 4, no mesmo capítulo, diz o seguinte: estes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel. A palavra provar de novo, aparecendo no texto. Para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Então a gente vê que o intuito de Deus em provar e permitir que aquela situação acontecesse era para saber se o povo realmente daria ouvidos aos mandamentos que Deus ordenou aos pais pelo intermédio de Moisés. E é isso que Deus quer da nossa vida, a gente trazendo para a nossa vida, aplicando na nossa realidade essa passagem. É isso que Deus quer analisar através da aprovação. Se realmente nós vamos ser fiéis à sua palavra, fiéis à sua vontade. Fiéis à sua vontade. A aprovação ela tem um porquê. Ela não vem por vir. Deus não prova por provar. E Deus não te prova e me prova para me reprovar. Pelo contrário, é para nos aprovar que Ele nos prova. É para que a gente cresça, para que a gente passe de nível que Deus nos prova. E a gente vê aqui o motivo da aprovação. Né? Para saber se nós daríamos realmente ouvido, se o nosso discurso está de acordo com a nossa atitude. Se a nossa atitude está de acordo com o nosso discurso. Às vezes discursamos sobre amor, mas nós não amamos. Às vezes nós discursamos sobre adoração e nós não adoramos. Então, o nosso discurso tem que estar de acordo com a nossa atitude e vice-versa. E a gente vê no versículo 7 o seguinte: e os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então, a gente vê aqui que o povo foi reprovado. Deus provou, com o intuito de aprovar, com o intuito de perceber se realmente eles seriam fiéis
com o intuito, creio eu, deles mesmos se conhecerem e perceberem o que realmente eles eram, qual era o tipo de relacionamento que eles tinham com Deus. E a gente vai ver que não era um relacionamento de fidelidade, porque eles realmente começaram a fazer o que era mal, começaram a desobedecer. É a natureza humana. Nós temos uma facilidade enorme para fazer o que desagrada a Deus. Só que isso gera um resultado, tem uma consequência. E no versículo 8 diz o seguinte, só a primeira parte. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Então, quando você e eu, nós desobedecemos, há uma consequência. Quando você obedece, há uma consequência. Quando você desobedece, também. Quando obedecemos, as consequências são boas. Quando nós obedecemos. Mas quando nós desobedecemos, as consequências são ruins, danosas. E, mais uma vez, analisando a nossa vida à luz da palavra, dessa palavra, às vezes algumas bênçãos que Deus prometeu para você e para mim ainda não aconteceram, justamente pelo fato de nós estarmos desobedecendo. Você sabe, e eu também sei, quais são as áreas da nossa vida que precisam ser tratadas pelo Senhor. E muitas das vezes passa 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, e nós continuamos da mesma forma. E isso, de fato, vai nos prejudicar. Vai impedir que recebamos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Gente, essa é uma palavra de reflexão. Para você e eu refletirmos sobre o que nós somos feitos para o Senhor. E a gente possa refletir e tentar crescer. E pedir a Ele que nos ajude. Como disse, nós somos humanos. A nossa natureza, ela é uma natureza pecaminosa. O salmista Davi fala, né, que em pecado me concedeu a minha mãe. Nossa, a nossa natureza, ela é pecaminosa. Mas, por outro lado, nós somos pó. O Salmos fala sobre isso, que Deus sabe que nós somos pó, Ele sabe da nossa estrutura, sabe até onde a gente pode ir. Então, que a gente não possa reclamar sobre tudo que tem acontecido na nossa vida, de bom ou de ruim. Nós possamos refletir e pedir ao Senhor que nos ajude a sermos aprovados para que Ele cumpra aquilo que Ele tem nas nossas vidas. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima.